Milionário falido é humilhado ao adotar menina de rua. Mas a revelação sobre ela surpreendeu o mundo. Imagine um homem que perdeu tudo em um piscar de olhos, reduzido a cinzas financeiras, e então, em um dia chuvoso qualquer, ele cruza o caminho de uma garotinha vendendo artesanatos improvisados na calçada. O que começa como um ato impulsivo de compaixão se transforma em uma jornada de redenção, cheia de lágrimas, risos inesperados e uma reviravolta que abala não só sua vida, mas o mundo inteiro. Essa é a história de Paulo Moreira, o outrora titã das finanças de São Paulo, cuja queda vertiginosa o deixou à deriva, até que Sofia entrou em cena como um furacão disfarçado de brisa. O que antes era o topo do mundo para Paulo agora parecia uma piada cruel. Da janela de seu apartamento modesto no centro de São Paulo, ele contemplava o horizonte iluminado pelos arranha-céus da Avenida Paulista, um deles já ostentando seu nome em letras garrafais. Agora, aqueles prédios zombavam dele com seu brilho, impiedoso, distantes como sonhos desfeitos. Paulo girou o líquido âmbar em seu copo de cristal rachado, o último resquício de sua coleção de uísques raros. Tudo o mais havia evaporado. As mansões em Alphaville, os carros importados, o iate ancorado em Angra dos Reis, e pior, o respeito que ele conquistara ao longo de décadas. Em apenas 6 semanas devastadoras, seu sócio de longa data, Ricardo Vasconcelos, que ele considerava um irmão, havia arquitetado a traição mais sofisticada que o mundo corporativo já vira. A sua saúde, traidor. Paulo murmurou para o quarto vazio, erguendo o copo em um brinde sarcástico antes de engolir o gole que queimava como fogo na garganta. As palavras do médico daquela manhã ecoavam em sua mente como um martelo. Sua pressão está nas alturas, Sr. Moreira. O estresse vai acabar com você se não tomar cuidado. Paulo riu sem graça, um som rouco e vazio. Claro que o estresse o matava. Assistir 30 anos de império desmoronarem da noite para o dia. Faria isso com qualquer um. Os pesadelos vinham todas as noites. Ele de pé na sala de reuniões, vendo as ações despencarem enquanto Ricardo desviava bilhões para paraísos fiscais. Os olhares de pena dos funcionários enquanto seguranças o arrastavam para fora. Paulo Moreira, o visionário que erguera o grupo Moreira do zero, reduzido a uma lição de fracasso em livros de administração. Ele pressionou a testa contra o vidro frio da janela, seu reflexo mostrando um homem de 58 anos que mal se reconhecia. Linhas profundas sulcando o rosto, o corpo antes atlético agora curvado pelo peso invisível da derrota. Seus ternos italianos, sob medida, mofavam no armário, trocados por camisetas velhas e jeans desbotados que combinavam com sua nova realidade. Que diabos de legado eu deixei? Ele se perguntou, a voz falhando no silêncio opressivo. Números frios em planilhas, edifícios, que seriam rebatizados em meses. Para que tudo aquilo? O barulho distante de uma sirene na rua o trouxe de volta, onde pessoas comuns corriam pela chuva fina da garoa paulistana, vivendo vidas reais, enquanto ele se afogara em abstrações, projeções de mercado, riscos calculados, fortunas virtuais. Ele sempre se achara impactante, um construtor de mundos. Paulo esvaziou o copo, largou-o na mesa e tomou uma decisão impulsiva. Amanhã seria diferente. Amanhã ele sairia daquelas paredes que o aprisionavam e o protegiam ao mesmo tempo. Amanhã ele voltaria ao mundo real, longe do ar rarefeito das salas de conselho. Mal sabia ele que amanhã traria uma reviravolta que o faria questionar tudo o que acreditava sobre perda e ganho. O dia seguinte amanheceu com uma chuva torrencial que transformava as ruas de São Paulo em rios de asfalto cinzento. Paulo apertou o casaco surrado contra o corpo, caminhando sem rumo, deixando a água mascarar as lágrimas que ele se recusava a derramar. Pelo menos estava fora de casa. Seu médico ficaria orgulhoso. Ele quase não a viu. Uma figurinha encolhida, sob a marquise de uma loja abandonada. Uma antiga papelaria no centro. A menina não tinha mais de 8 anos, sentada de pernas cruzadas sobre um pedaço de papelão úmido, vendendo delicadas esculturas de papel reciclado. Animais feitos com
Dobras precisas e criativas. Paulo teria passado direto como os pedestres apressados ao redor, se não fosse pelo olhar dela. Seus olhos se cruzaram, e ele parou como se atingido por um raio. Os dela eram profundos, alertas, cheios de uma inteligência que não combinava com alguém tão jovem, cautelosos, mas cheios de uma sabedoria antiga que o fez sentir exposto. Gostaria de comprar um, senhor? Ela perguntou, a voz clara e firme, sem o tom pidão que ele esperava de vendedores de rua. Cada um custa R$2, e eles duram para sempre se você não os molhar. Paulo se abaixou, intrigado, examinando as peças. Você fez isso sozinha? Sim, senhor. O elefante é o mais complicado, mas o lobo é o meu preferido. Ele pegou um lobo de papel, admirando a precisão das dobras como se fosse obra de um artista profissional. Meu nome é Paulo. Qual é o seu? Sofia. Ela respondeu, arrumando as peças com eficiência adulta. Onde estão seus pais, Sofia? As mãos dela pararam por um instante. Minha avó está no hospital. Estou me virando até ela melhorar. Paulo notou 2 homens parados do outro lado da rua, observando-os com um interesse que o deixou inquieto. Um instinto protetor que ele não sentia há anos acordou dentro dele, surpreendendo-o. Quanto por tudo? Ele perguntou de repente. Os olhos de Sofia se arregalaram, depois se estreitaram em cálculo infantil. R$30. São 15 peças hoje. Ele tirou 2 notas de 20 da carteira esvaziada. Fica com o troco. Você deve estar com fome. Quer comer algo? Ela hesitou só por segundos antes de acenar, guardando tudo em uma mochila velha e surrada. Eles foram a uma lanchonete próxima, e Paulo observou com o coração apertado enquanto Sofia devorava um misto quente, como se cada mordida fosse a última. Enquanto comia, ela rabiscava em um guardanapo, não desenhos infantis, mas diagramas geométricos complexos que Paulo, com sua formação em economia, mal conseguia decifrar. O que é isso aí? Ele perguntou curioso. Sofia cobriu rápido. Só formas. Me ajudam a pensar. Naquele momento, olhando para aquela menininha com habilidades inexplicáveis, vivendo no limite da sobrevivência, algo se quebrou no coração, endurecido de Paulo. O mundo tinha mais a oferecer do que sua autopiedade infinita. E talvez ele tivesse mais a dar do que imaginava. Quando a noite caiu, a chuva piorou, e Sofia não tinha para onde ir. Eu tenho um quarto extra no meu apartamento, ele se ouviu dizendo, surpreso consigo mesmo. É só um escritório, mas o sofá vira cama. Sofia o avaliou com aqueles olhos penetrantes. Por que me ajudar? A maioria ignora. Talvez porque eu saiba como é ser ignorado pelo mundo. Paulo respondeu, sentindo uma verdade profunda ali. Naquela noite ele improvisou o quarto, tirando pilhas de papéis financeiros velhos do sofá. Sofia adormeceu rápido, abraçando a mochila como um escudo. Paulo ficou na porta, vendo o peito dela subir e descer, dominado por uma emoção que não sentia há décadas. Uma mistura de medo e esperança que o fazia se sentir vivo de novo. Na manhã seguinte, ele ligou para uma conhecida assistente social, Laura Mendes, que ele encontrara em eventos corporativos passados. Ela chegou cética, mas se derreteu ao conhecer Sofia. Isso é irregular, Paulo. Eu deveria levá-la para um abrigo temporário, ele argumentou. É só até a avó dela melhorar. Posso dar estabilidade. Laura ergueu uma sobrancelha. Paulo Moreira defendendo compaixão? Quem diria? Depois de uma entrevista com Sofia, que contou com honestidade sobre o derrame da avó e sua vida nas ruas, Laura admitiu. Ela é especial, mas o sistema tem regras. O sistema já falhou com ela, Paulo rebateu. 2 dias depois, em uma audiência rápida no fórum, o juiz Oliveira, que Paulo reconhecia de jantares antigos, ficou pasmo. Você quer adoção permanente, Sr. Moreira, sem laços prévios? Paulo sentiu a mãozinha de Sofia na sua, um gesto simples que o fortaleceu. Sim, meritíssimo, uma segunda chance para nós dois. Suspiros ecoaram na sala. Quando saíram, com aprovação temporária, Sofia olhou para ele. Você não precisava. Eu sei, Paulo disse,
aterrorizado e eufórico. Mas as melhores decisões são as que nos salvam sem aviso. As primeiras semanas foram um caos hilário e tocante. Paulo, acostumado a chefes particulares e refeições gourmet, se via perdido na cozinha. O que raios é um café da manhã nutritivo? Ele resmungou uma manhã encarando a geladeira vazia. Sofia apareceu na ponta dos pés. Posso fazer pão na chapa? Vó me ensinou. Ele a viu tostar o pão com precisão e riu de si mesmo. Um momento leve que quebrou a tensão. Os dois rindo quando o pão queimou um pouco. Ei, isso é arte moderna! Paulo brincou, fazendo Sofia dar uma gargalhada genuína pela primeira vez. Mas por trás do humor havia dor. Paulo via como Sofia escondia comida debaixo da cama, um hábito das ruas que o partia ao meio. Aqui sempre vai ter comida, ele prometeu, abraçando-a com cuidado, sentindo as lágrimas dela molharem sua camisa. A escola foi outro desafio. Sofia passou em testes avançados, pulando 2 séries, mas ainda assim corrigia os professores, de forma educada, mas firme. Uma ligação veio. Sua filha está causando alvoroço na aula de matemática. Paulo foi à reunião, defendendo-a com uma ferocidade nova. À noite eles sentavam no chão resolvendo problemas juntos, e em um momento engraçado, Paulo errou uma equação básica, fazendo Sofia rir tanto que caiu para trás. Você é o gênio das finanças e errou isso? Pai, você precisa de aulas particulares. O apelido pai escapou dela, e Paulo sentiu o peito explodir de emoção. Um laço se formando, profundo e irrevogável. Enquanto isso, Paulo notava olhares curiosos de vizinhos. E em uma ida ao supermercado, uma antiga conhecida, Elisa, uma viúva charmosa que ele conhecera em eventos passados, o encontrou. Paulo, você adotou uma filha? Que surpresa adorável. Eles conversaram, e havia uma faísca ali, um flerte sutil nos olhares, nas piadas leves sobre vida nova. Talvez a gente deva tomar um café um dia, ela sugeriu piscando. Paulo sorriu, sentindo um calor romântico que não esperava. Mas por ora seu foco era Sofia, cuja mente brilhante começava a se revelar de formas surpreendentes. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Paulo e Sofia. Uma mistura de descobertas, desafios e momentos que aqueciam o coração. O apartamento, antes um túmulo de memórias corporativas, começou a ganhar vida. Paulo trocou as revistas financeiras mofadas por livros coloridos de ciências e contos infantis, escolhidos com cuidado para Sofia. Um canto da sala virou um ateliê improvisado, onde Sofia criava seus animais de papel com uma concentração que fascinava Paulo. Ele ria alto quando ela, com uma seriedade cômica, explicava que o lobo precisava de mais atitude nas orelhas. Você é uma artista, sabia? Ele brincou, ganhando um sorriso tímido dela, um daqueles raros momentos em que a guarda de Sofia baixava. Mas nem tudo era leveza. À noite, Paulo acordava com os gritos abafados de Sofia, presos em pesadelos que ela nunca descrevia. Na primeira vez ele ficou paralisado na porta, sem saber o que fazer. Na terceira, já havia aprendido a se sentar ao lado dela, murmurando palavras calmas até que a respiração dela voltasse ao normal. Você já ficou com medo de verdade? Ela perguntou uma noite, ainda tremendo após um pesadelo. Paulo hesitou, então confessou. Todos os dias, desde que tudo desmoronou. Mas agora, meu maior medo é não ser o pai que você merece. Sofia o olhou com aqueles olhos sábios e disse simplesmente, você já é. O coração de Paulo se partiu e se reconstruiu na mesma hora. Uma emoção tão crua que ele precisou virar o rosto para esconder as lágrimas. Na escola, Sofia continuava a surpreender. A professora de matemática, Dona Clara, ligou novamente, mas dessa vez com um tom de espanto. Paulo, sua filha resolveu um problema que nem meus colegas de mestrado entenderam. Ela precisa de algo além do que podemos oferecer. Intrigado, Paulo levou Sofia a um teste de avaliação com uma psicóloga educacional, Doutora Mariana. Os resultados chegaram uma semana depois, e a sala de conferências da escola parecia pequena diante da magnitude do que foi revelado.
Sofia não é apenas inteligente, disse a doutora Mariana, ajustando os óculos. Ela opera em um nível que desafia nossas métricas. A maneira como ela enxerga padrões matemáticos é revolucionária. Paulo olhou para Sofia, que rabiscava círculos em um caderno, alheia à gravidade do momento. O que isso significa? Ele perguntou. Significa que ela precisa de um ambiente que nutra esse dom. Cursos universitários, talvez. Na volta para casa, Sofia estava quieta, as pernas balançando no banco do carro. Estou encrencada? Perguntou, mordendo o lábio. Paulo riu. Um som genuíno que surpreendeu a ambos. Não, pequena. Você é um cometa. E nós só estamos tentando acompanhar sua órbita. Ela sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Ser diferente é perigoso às vezes, ela murmurou. Paulo apertou o volante, sentindo aquele instinto protetor crescer. Não aqui, não comigo. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Paulo revisitou os guardanapos onde ela desenhava seus diagramas. Ele encontrou um caderno escondido debaixo do colchão, cheio de anotações que pareciam saídas de um doutorado em física teórica. Havia equações que previam padrões de comportamento, desde o fluxo de pedestres na Avenida Paulista até a probabilidade de chuvas baseadas em sinais sutis do clima. Sofia não apenas sobrevivera nas ruas, ela usara matemática para transformar o caos em ordem. Paulo ficou acordado até tarde, maravilhado e um pouco assustado. Quem era essa menina que ele trouxera para sua vida? Um convite inesperado trouxe uma pausa na rotina. Elisa, a viúva encantadora do supermercado, mandou uma mensagem. Que tal aquele café? Traga a Sofia, ela parece uma menina adorável. Paulo hesitou, mas a ideia de um momento de leveza o atraiu. No sábado, ele e Sofia foram a uma cafeteria charmosa nos jardins. Elisa era um raio de sol, com cabelos castanhos cacheados e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ela se abaixou para falar com Sofia no mesmo nível. Ouvi dizer que você faz lobos de papel incríveis. Me mostra um dia? Sofia, tímida no começo, acabou rindo quando Elisa tentou dobrar um origami e criou algo que parecia mais um sapo torto. Isso é um sapo-lobo? Elisa brincou, arrancando gargalhadas de Sofia e um sorriso relutante de Paulo. Enquanto Sofia desenhava no guardanapo, Elisa e Paulo trocaram olhares carregados de química. Você parece diferente, Paulo, ela disse, a voz suave. Mais leve, talvez. Ele riu um pouco envergonhado. Culpa dela, apontou para Sofia, que fingia não ouvir. Ela está me ensinando a viver de novo. Elisa tocou a mão dele de leve, um gesto simples que fez o coração de Paulo acelerar. Você é um cara interessante, Paulo Moreira. Não desista de ser feliz, tá? O flerte era sutil, mas inegável, e Paulo sentiu uma faísca de esperança romântica que não experimentava há anos. Mas o momento de leveza foi interrompido por uma sombra familiar. Enquanto saíam da cafeteria, Paulo avistou Ricardo Vasconcelos do outro lado da rua, em um carro preto brilhante, observando-os. O olhar frio de Ricardo encontrou o dele e um arrepio percorreu sua espinha. Quem era aquele homem? Sofia perguntou, notando a tensão. Ninguém importante. Paulo mentiu, mas sua mente disparou. Ricardo não era de aparecer por acaso. Algo estava em movimento, e Paulo sentia que o passado estava prestes a bater à sua porta. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Paulo abriu seu laptop e começou a pesquisar discretamente sobre as movimentações financeiras de Ricardo. Ele encontrou relatórios públicos do colapso do Grupo Moreira, mas algo nos números parecia errado. Havia discrepâncias sutis, padrões que não faziam sentido para um colapso acidental. Ele fechou o laptop, o coração batendo forte. O que você está tramando, Ricardo? Murmurou para si mesmo. Enquanto olhava para o quarto de Sofia, iluminado apenas por um abajur, ele soube que proteger aquela menina e o futuro que estavam construindo juntos exigiria mais do que ele imaginava. Algo grande estava por vir, e ele precisava estar pronto.
Os dias seguintes trouxeram uma mistura agridoce de rotina e tensão crescente. O apartamento de Paulo, agora vibrante com as cores escolhidas por Sofia, paredes azuis na sala e amarelo, quente no quarto dela, parecia um lar de verdade. Ele se pegava sorrindo com as pequenas coisas, Sofia cantando desafinada enquanto dobrava origami, ou os dois competindo para ver quem fazia o pior bolo, rindo até as bochechas doerem quando o resultado parecia mais um tijolo. Isso é um bolo ou uma arma secreta? Sofia provocou, cutucando a massa endurecida. Ei, respeito ao chefe. E Paulo retrucou, jogando um pano de prato nela, o que desencadeou uma guerra de risadas e farinha pela cozinha. Esses momentos de leveza eram oásis em meio à tempestade que ele sentia se aproximar. Mas a sombra de Ricardo Vasconcelos pairava, como uma nuvem escura. Paulo notava olhares estranhos nas ruas, carros que pareciam segui-los por tempo demais. Ele tentou manter a calma por Sofia, mas a menina percebia tudo. Uma noite, enquanto comiam pizza caseira, dessa vez comestível, ela perguntou de repente: "Você já sentiu que alguém está te observando mesmo quando não vê ninguém?" Paulo parou, a fatia a meio caminho da boca. "Por que pergunta isso, pequena?" Sofia deu de ombros, mas seus olhos eram sérios. "Às vezes sinto um vazio no estômago, como quando eu sabia que precisava trocar de esquina nas ruas." Paulo engoliu, em seco, sabendo que o instinto dela era afiado como uma lâmina. Decidido a entender o que Ricardo tramava, Paulo começou a investigar mais a fundo. Ele contatou um velho amigo, Marcos, um analista de dados que trabalhara no Grupo Moreira antes do colapso. Marcos agora tinha uma pequena consultoria de tecnologia na Vila Madalena. "Paulo, você está mexendo em vespeiro", Marcos alertou, enquanto se encontravam em um café discreto. "Os números do colapso não batem. Parece que alguém manipulou os sistemas de risco para forçar a queda." Paulo franziu a testa. "Ricardo?" Marcos hesitou. "Não posso provar, mas ele sempre foi bom em cobrir rastros. Preciso de mais tempo para analisar." Paulo deixou o café com um peso no peito, mas também com uma faísca de determinação. Se Ricardo estava por trás disso, ele precisava de provas, e rápido. Enquanto isso, a vida com Sofia trazia novos desafios e alegrias. Na escola, ela continuava brilhando, mas sua tendência a corrigir professores criava situações cômicas e constrangedoras. Durante uma aula de geometria, ela apontou um erro no quadro com tanta educação que a professora ficou vermelha, mas acabou rindo. "Você deveria estar dando essa aula, Sofia", disse, e a turma aplaudiu, fazendo Sofia corar. Paulo, chamado para outra reunião, não conseguiu conter o orgulho, mesmo quando a professora sugeriu que Sofia precisava de um programa mais avançado. "Ela está entediada, Sr. Moreira. O cérebro dela é como um motor de corrida preso no trânsito." Fora da escola, Sofia começou a abrir mais o coração. Uma noite, enquanto pintavam o quarto dela, ela confessou: "Eu achava que ninguém nunca ia me querer de verdade. Na rua, as pessoas olhavam através de mim como se eu fosse invisível." Paulo parou, o pincel pingando tinta amarela. "Você nunca será invisível para mim, Sofia. Você é a pessoa mais brilhante que já conheci." Ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. "Você diz isso porque é meu pai agora." Ele se ajoelhou, segurando os ombros dela. "Digo isso porque é verdade, e vou provar isso todo dia." O abraço que veio em seguida foi tão forte que Paulo sentiu o mundo inteiro se alinhar por um instante. O romantismo com Elisa também florescia, trazendo um colorido inesperado à vida de Paulo. Eles começaram a se encontrar mais, sempre com Sofia por perto, que parecia adorar a energia de Elisa. Em um piquenique no Parque Ibirapuera, Elisa trouxe um cesto cheio de guloseimas e um sorriso que fazia Paulo esquecer o peso do passado. "Você já pensou em recomeçar, Paulo? Não como o grande magnata, mas como você?" Ela perguntou enquanto Sofia corria atrás de borboletas. Ele riu, um pouco nervoso. "Estou tentando, mas é como aprender a andar de novo." Elisa tocou a mão dele, os olhos brilhando. "Você tá indo bem. E essa menininha ali? Ela é prova disso."
O flerte era doce e Paulo sentiu o coração leve, imaginando pela primeira vez em anos um futuro com alguém ao seu lado. Mas a tranquilidade foi abalada por um convite inesperado. Um envelope elegante chegou, convidando Paulo para o jantar anual da Associação Financeira de São Paulo, um evento que ele já comandara como estrela. Uma nota manuscrita de Elisa, que fazia parte da organização, dizia: "Seria ótimo te ver lá. Leve a Sofia." Paulo hesitou. Voltar àquele mundo significava enfrentar olhares de julgamento e, possivelmente, Ricardo. Mas Sofia, ao saber do evento, insistiu: "Vamos juntos, pai. Quero ver como é esse mundo chique." O entusiasmo dela, misturado com sua curiosidade inocente, o convenceu. Na noite do jantar, Paulo vestiu seu último terno decente e Sofia girava em um vestido verde esmeralda que Elisa ajudara a escolher. "Tô parecendo uma princesa?" ela perguntou rindo. "Mais que isso, uma rainha," Paulo respondeu beijando sua testa. No salão reluzente do hotel, o ar ficou pesado quando eles entraram. Sussurros seguiram Paulo como fantasmas. "É o Moreira. Como ele ousa aparecer?" Elisa os recebeu com um abraço caloroso, sussurrando: "Você tá incrível." Os dois. O olhar dela demorou em Paulo, e ele sentiu um calor subir pelo pescoço. Um momento de paquera que o fez sorrir como adolescente. O jantar transcorria bem, com Sofia encantando a mesa com histórias sobre seus origamis, até que uma voz cortante atravessou o salão. "Ora, ora, Paulo Moreira de volta ao palco principal?" Ricardo Vasconcelos, impecável em um terno de grife, segurava uma taça de vinho com um sorriso afiado. "Caridade virou sua nova jogada, hein? Adotando meninas de rua para limpar a imagem?" A mesa ficou em silêncio e Paulo sentiu o sangue ferver. Mas antes que pudesse responder, Sofia falou, clara e firme: "Ele não precisa limpar nada. Ele é meu pai." O salão prendeu a respiração e Ricardo riu, um som frio. "Que adorável. Mas cuidado, pequena. Esse mundo não é tão gentil quanto parece." Enquanto Ricardo se afastava, Elisa apertou a mão de Paulo por baixo da mesa, um gesto que o ancorou. Mas Sofia, com os olhos fixos na apresentação de Ricardo que brilhava no telão, um novo modelo financeiro da Vasconcelos Capital, franziu a testa. "Pai," ela sussurrou, "tem algo errado nesses números." Paulo olhou para ela intrigado. "Como assim?" Sofia pegou um guardanapo e começou a rabiscar equações, apontando discrepâncias nos cálculos de risco exibidos. Um investidor idoso, Sr. Almeida, notou e se aproximou. "O que é isso, jovem?" Sofia explicou com uma clareza assustadora. "A fórmula dele subestima o risco em 35%. Ignora variáveis de mercado em baixa." Almeida ergueu as sobrancelhas impressionado. "Você aprendeu isso onde?" Sofia sorriu tímida. "Nas ruas. Números sempre falam a verdade." Ricardo, que observava de longe, ficou visivelmente tenso, o rosto vermelho. Ele se aproximou tentando manter o tom leve. "Paulo, ensinando finanças para crianças agora?" Mas Almeida interveio. "Ela está certa, Vasconcelos. Sua fórmula tem falhas." O salão murmurou, e Ricardo saiu furioso, deixando uma trilha de tensão. Naquela noite, enquanto colocava Sofia na cama, Paulo disse: "Você foi incrível hoje." Ela bocejou sonolenta. "Ele não é legal. E a matemática dele é pior ainda." Paulo riu, mas uma inquietação crescia. Ricardo não perdoava humilhações, e Sofia, sem saber, acabara de desafiá-lo publicamente. Enquanto Sofia dormia, Paulo abriu o laptop e começou a conectar os pontos. As discrepâncias que Sofia apontara não eram erros simples. Eram pistas de algo maior, algo deliberado. Ele precisava da ajuda de Marcos e rápido, mas mais do que tudo precisava proteger Sofia. O jogo estava ficando perigoso, e ele sentia que o próximo movimento de Ricardo seria implacável. Os dias após o jantar de gala foram como caminhar na corda bamba. Paulo sentia a tensão no ar, um pressentimento que o mantinha acordado à noite, verificando as trancas do apartamento. Sofia, por outro lado, parecia alheia ao perigo crescente,
imersa em seus livros e origamis. Uma manhã, enquanto preparavam panquecas, uma tradição que virou piada interna depois de várias tentativas desastrosas, ela anunciou com um brilho nos olhos: "Quero fazer um unicórnio de papel hoje. É mais difícil, mas acho que consigo." Paulo riu, bagunçando o cabelo dela. "Se alguém pode, é você. Mas cuidado para não transformar a sala num zoológico de papel." A risada dela encheu o apartamento, um som que aquecia o peito de Paulo, mas também o lembrava do quanto ele precisava protegê-la. A conexão com Elisa continuava a florescer, trazendo momentos de leveza em meio à tempestade. Em um fim de semana, ela os convidou para um passeio no jardim botânico, enquanto Sofia explorava as trilhas, apontando plantas com nomes que Paulo nem sonhava conhecer. Elisa e ele caminhavam lado a lado, os dedos se roçando ocasionalmente. "Você já foi sempre tão corajoso, ou isso é coisa nova?" ela perguntou, um sorriso provocador nos lábios. Paulo riu, um pouco envergonhado. "Corajoso? Eu? Só estou tentando não estragar tudo com ela." Elisa parou, olhando-o nos olhos. "Você é mais forte do que pensa, Paulo. E olha, não sei o que está acontecendo, mas se precisar de alguém para te apoiar, eu tô aqui." O olhar dela era tão sincero que Paulo sentiu vontade de contar tudo, mas se conteve. Em vez disso, inclinou-se e deu um beijo leve na bochecha dela, um gesto tímido que fez os dois rirem como adolescentes. Sofia, voltando com uma folha na mão, gritou: "Eca, vocês são melosos!" O trio caiu na gargalhada e, por um momento, Paulo sentiu que poderia construir algo novo. Uma família, talvez. Mas a realidade logo o puxou de volta. Marcos, o analista, marcou um encontro urgente em um bar escondido na Liberdade. "Paulo, você estava certo", ele disse, empurrando uma pasta cheia de impressões. "Os números do colapso do Grupo Moreira não foram um acidente. Encontrei assinaturas de transações que sugerem manipulação deliberada. Alguém, e aposto que é o Ricardo, usou algoritmos para desestabilizar os sistemas de risco." Paulo folheou os documentos, o coração disparado. "Você tem certeza?" Marcos assentiu. "Certeza matemática. Mas tem mais. Essas transações não sumiram. Estão escondidas esperando para reaparecer em contas offshore. É um esquema de longo prazo." Paulo sentiu o sangue gelar. Ricardo não apenas destruíra seu império, ele planejara lucrar com as cinzas. Naquela noite, Paulo compartilhou as descobertas com Sofia, mantendo os detalhes mais perigosos vagos. Ela ouviu em silêncio, os olhos fixos no lobo de origami que segurava. "Então ele enganou todo mundo?" perguntou a voz pequena, mas firme. "Sim", Paulo respondeu. "Mas a verdade sempre aparece, Sofia. Só precisamos encontrá-la." Ela acenou pensativa e pegou um caderno. "Posso ajudar. Números não mentem." Antes que Paulo pudesse protestar, ela já rabiscava equações conectando padrões que ele mal compreendia. "Olha, pai. Essas transações, elas têm um ritmo como uma música. Se você souber a melodia, pode prever o próximo acorde." Paulo ficou boquiaberto. A metáfora de Sofia era tão precisa que parecia poesia, e ele percebeu que a mente dela era a chave para desmontar o esquema de Ricardo. Determinado a agir, Paulo contatou uma ex-colega, Clara Torres, uma engenheira de sistemas que trabalhara no Grupo Moreira, antes de abrir sua própria startup de cibersegurança. Clara era conhecida por sua ética inabalável e por ter rejeitado uma oferta milionária de Ricardo após o colapso. Eles se encontraram em seu escritório, um espaço despojado cheio de monitores e energia criativa. "Paulo Moreira? O que te traz ao mundo dos mortais?" ela brincou. Mas seu tom ficou sério quando ele explicou as descobertas. Mostrou os dados de Marcos e os cálculos de Sofia, omitindo a idade dela para não levantar suspeitas. "Isso é impressionante." Clara murmurou examinando as equações. "Quem fez esses cálculos?" Paulo sorriu. "Uma mente brilhante. Só isso direi por agora." Clara concordou em ajudar, trazendo sua expertise em rastreamento digital.
Essas transações usam uma versão modificada de um protocolo que eu desenvolvi, ela disse, franzindo a testa. Ricardo deve ter adaptado para esconder os fluxos. Mas posso criar um programa para rastrear essas assinaturas. Paulo sentiu uma onda de esperança, mas também de cautela. Precisamos ser discretos, Clara. Ricardo tem olhos em todos os lugares. Ela assentiu, séria. Então vamos jogar no escuro. Enquanto isso, a vida escolar de Sofia trouxe um momento inesperado de humor e emoção. Durante uma feira de ciências, ela apresentou um projeto sobre padrões matemáticos na natureza, usando seus origamis como exemplos. O estande dela atraiu uma multidão e até os professores pararam para ouvir. Um garotinho da mesma idade, Miguel, ficou tão fascinado que perguntou: "Você é tipo uma cientista maluca?" Sofia riu, um som puro e contagiante. "Talvez. Quer aprender a fazer um pássaro?" Os dois passaram a tarde dobrando papel e Paulo, observando de longe, sentiu o coração aquecer. Sofia estava fazendo amigos, construindo raízes, algo que ele nunca imaginara possível meses atrás. Mas a tranquilidade foi abalada por um incidente que gelou seu sangue. Ao voltar da escola com Sofia, Paulo notou um carro preto estacionado na esquina do prédio, o mesmo modelo que vira com Ricardo. Quando tentou tirar uma foto, o carro arrancou. Naquela noite, ele instalou câmeras de segurança discretas no apartamento, explicando a Sofia que era só por precaução. Ela o olhou com seriedade. "É aquele homem, não é? O que não gosta de você." Paulo hesitou, então decidiu ser honesto. "Sim, mas não vamos deixar ele nos assustar. Somos mais fortes juntos, né?" Sofia sorriu, mas seus olhos carregavam uma determinação que o impressionava e o preocupava na mesma medida. Enquanto Clara trabalhava no programa de rastreamento, Paulo recebeu uma ligação de Elisa. "Paulo, você tá bem?" Parecia preocupado no parque. A voz dela era um bálsamo e ele se pegou contando uma versão suavizada da verdade, sem mencionar Ricardo. "Só alguns fantasmas do passado", disse. Elisa fez uma pausa, então falou, com firmeza: "Se esses fantasmas aparecerem, me chama. Eu sei manejar uma vassoura." Ele riu, imaginando-a enfrentando Ricardo com sua energia indomável, e sentiu uma pontada de desejo por um futuro onde pudesse ser aberto com ela. "Combinado. E que tal um jantar na sexta? Só nós três?" "Adoraria", ela respondeu, e Paulo podia jurar que ouviu um sorriso na voz dela. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Paulo abriu o caderno dela novamente, fascinado pelas anotações. Entre as equações, encontrou algo novo. Um esboço de um algoritmo que parecia prever movimentos financeiros com base em padrões históricos. Ele percebeu que Sofia não estava apenas ajudando a desvendar o esquema de Ricardo. Ela estava criando algo maior, algo que poderia mudar o jogo. Mas com essa descoberta veio um peso. Se Ricardo soubesse do que Sofia era capaz, ela se tornaria um alvo. Paulo fechou o caderno, o coração disparado. Ele precisava protegê-la a todo custo. E pela primeira vez, sentiu que o maior risco não era perder o que restava de sua fortuna, mas perder a família que estava construindo. A vida no apartamento de Paulo agora vibrava com um propósito renovado, mas também com uma tensão que crescia como uma tempestade se formando no horizonte. O espaço, antes um mausoléu de derrotas, agora era um centro de operações improvisado. Um quadro branco ocupava a parede da sala, coberto com diagramas de fluxos financeiros, anotações de Sofia e rabiscos de Paulo, tentando acompanhar a mente dela. Sofia, com sua energia incansável, parecia alheia ao peso das descobertas, mas seus olhos atentos captavam tudo. Uma manhã, enquanto tentavam fazer um suco de laranja, que acabou virando uma bagunça pegajosa, ela riu quando Paulo derramou metade do suco na bancada. "Pai, você é pior que eu com origami", ela brincou, jogando uma casca de laranja nele. Paulo retaliou com um pano molhado, e os dois caíram na gargalhada, o chão da cozinha virando um campo de batalha cítrico. Esses momentos de humor eram como raios de sol atravessando nuvens escuras, lembrando Paulo do que estava em jogo.
Mas a realidade não demorava a se impor. Clara, a engenheira de cibersegurança, enviou uma atualização alarmante. Paulo, o programa de rastreamento está funcionando. Ela disse em uma ligação segura. Encontramos rastros de transações que confirmam o que Marcos suspeitava. Ricardo escondeu bilhões em contas offshore, mas elas estão programadas para reaparecer em 14 meses. É um esquema de paciência, projetado para enganar todo mundo. Paulo sentiu o estômago revirar. Você tem certeza que é ele? Clara hesitou. Os padrões apontam para ele, mas precisamos de mais dados para provar. E Paulo? Ele sabe que alguém está mexendo nos números dele. As transações começaram a mudar de padrão ontem. O aviso era claro. Ricardo estava alerta, e o cerco estava se fechando. Sofia, sem saber da ligação, continuava a refinar suas equações. Uma noite, enquanto Paulo revisava relatórios, ela apareceu com um caderno novo, os olhos brilhando de excitação. Olha, pai, acho que posso melhorar o algoritmo da Clara. Ele rastreia o dinheiro, mas não prevê os próximos passos. Eu fiz um modelo que antecipa movimentos com base em comportamento passado. Paulo examinou as páginas atônito. O que Sofia chamava de modelo era um sistema preditivo que empresas de tecnologia pagariam fortunas para ter. Sofia, isso é... Como você faz isso? Ela deu de ombros com um sorrisinho. É como montar um quebra-cabeça, só que as peças são números. Ele riu, mas por dentro tremia. A genialidade dela era uma arma poderosa e perigosa. Enquanto isso, o flerte com Elisa trazia um equilíbrio delicado à vida de Paulo. Eles marcaram o jantar prometido, e numa sexta-feira à noite, os três foram a um restaurante italiano, aconchegante na Muca. Sofia devorava um prato de espaguete com almôndegas, enquanto narrava com entusiasmo como convencer um professor universitário a usar seu método de resolução de equações. Elisa ouvia, fascinada, e depois se virou para Paulo, os olhos brilhando sob a luz suave das velas. Você tem uma filha que é um fenômeno, sabia? Mas acho que o pai dela também tem seus encantos. Paulo corou sem graça, mas devolveu o olhar com um sorriso tímido. Você tá tentando me distrair do tiramisu, não é? Elisa riu, jogando o guardanapo nele. Talvez. Mas sério, Paulo, você tá fazendo algo incrível com ela. O momento foi interrompido por Sofia, que com a boca cheia, anunciou. Vocês dois são tão óbvios. O trio explodiu em risadas, e Paulo sentiu um calor no peito. Uma promessa de algo maior, talvez um futuro com amor e família. Mas a leveza foi abalada por um susto. No caminho de volta, enquanto atravessavam uma rua escura, um carro desacelerou ao lado deles, a janela abaixada revelando um homem que Paulo não reconheceu, mas cujo olhar era frio e calculado. Boa noite, Sr. Moreira, ele disse antes de acelerar. Sofia agarrou a mão de Paulo e o rostinho pálido. Quem era aquele? Paulo forçou um sorriso. Só um engano, pequena. Mas ele sabia que não era. Ricardo estava enviando um recado, e o jogo estava ficando mais perigoso. Naquela noite, Paulo reforçou a segurança do apartamento, instalando sensores nas janelas e uma segunda câmera na entrada. Ele também contatou Laura, a assistente social, para garantir que a adoção de Sofia estivesse blindada contra qualquer interferência. Laura, porém, parecia estranhamente nervosa na ligação. Paulo, recebi um relatório anônimo questionando sua estabilidade financeira. Alguém sugeriu que Sofia pode estar em risco. Paulo sentiu o sangue ferver. Isso é absurdo. Quem fez esse relatório? Laura hesitou. Não sei. Foi anônimo, mas preciso fazer uma visita não programada amanhã. Algo no tom dela disparou, um alarme na mente de Paulo. Era protocolo, sim, mas o timing era suspeito demais. Ele decidiu agir rápido. Ligou para Clara e Marcos, organizando a transferência de todos os dados sensíveis para um servidor seguro no escritório de Clara. Se Ricardo tá por trás disso, ele pode tentar usar o sistema contra nós, disse a Clara. Ela concordou. Vou criptografar tudo. Mas Paulo, se ele tá mexendo com assistentes sociais, ele tá desesperado. Isso é bom e ruim.
Bom porque significava que estavam perto da verdade. Ruim porque Ricardo era um adversário implacável. Na manhã seguinte, Laura chegou ao apartamento, o rosto tenso. Sofia, avisada por Paulo, estava na escola, o que deu a ele liberdade para confrontar Laura. Quem te pressionou, Laura? Ele perguntou direto. Ela piscou surpresa. Ninguém, eu. Não minta. Isso não é só protocolo. Alguém tá te usando para chegar até nós. Laura suspirou, afundando no sofá. Eu não queria, Paulo. Mas recebi um e-mail anônimo com documentos que poderiam arruinar minha carreira. Erros antigos, coisas que enterrei. Eles sabem de Sofia, da genialidade dela. Querem que eu reporte qualquer coisa incomum. Paulo sentiu um frio na espinha. Eles quem? Laura desviou o olhar. Não sei ao certo, mas o e-mail mencionava a Vasconcelos Capital. Paulo a deixou sair, mas a confirmação de que Ricardo estava mirando Sofia mudou tudo. Ele precisava acelerar o plano. Naquela noite, ele sentou com Sofia no quarto dela, explicando com cuidado. Pequena, precisamos ser mais espertos que ele. Sua mente é incrível, mas também é perigosa para pessoas como Ricardo. Sofia o olhou, séria. Então a gente faz ele cometer um erro, né? Como nos jogos de xadrez que você me ensinou. Paulo riu impressionado. Exato. Vamos fazer ele se mover primeiro. Eles decidiram criar uma distração. Paulo marcou uma entrevista com uma jornalista financeira respeitada, Daniela Costa, sob o pretexto de discutir sua volta ao mercado. Ele mencionaria, de forma vaga, que estava analisando padrões financeiros suspeitos, sem citar Ricardo diretamente. O objetivo era deixar Ricardo nervoso, forçando-o a agir de forma impulsiva. Enquanto isso, Clara e Sofia trabalhariam no algoritmo, refinando-o para rastrear as transações em tempo real. Se ele mover o dinheiro agora, vamos pegá-lo. Clara disse empolgada. Mas a tensão estava cobrando seu preço. Naquela noite, Paulo sentiu uma pontada no peito, a pressão arterial subindo novamente. Ele tomou o remédio, mas o medo de falhar com Sofia o consumia. Enquanto ela dormia, ele ficou na sala, olhando o quadro branco cheio de números e conexões. Você me deu uma segunda chance, Sofia. Ele sussurrou. Não vou te decepcionar. Mas no fundo, ele sabia que o próximo movimento de Ricardo seria decisivo. E que proteger Sofia exigiria mais do que coragem. Exigiria sacrificar tudo o que ele ainda tinha. A atmosfera no apartamento de Paulo parecia carregada de eletricidade, como se cada decisão pudesse acender uma faísca ou provocar uma explosão. O quadro branco na sala agora era um mapa de guerra, com setas coloridas conectando transações, datas e suposições, muitas delas traçadas pela mão precisa de Sofia. Ela trabalhava com uma concentração que deixava Paulo maravilhado, mas também preocupado. A menina de 8 anos parecia carregar o peso do mundo nos ombros, mesmo que disfarçasse com sorrisos e brincadeiras. Uma noite, enquanto tentavam montar um quebra-cabeça que Sofia insistira em comprar, para relaxar, pai, ela colocou uma peça errada de propósito e riu quando Paulo fingiu indignação. Você tá trapaceando, pequena. Isso é crime financeiro no mundo dos quebra-cabeças. Sofia caiu na gargalhada, rolando no tapete. Você é péssimo nisso, pai. Melhor ficar com os números. Esses momentos eram ouro puro, mas Paulo sabia que eram frágeis como vidro sob pressão. A entrevista com Daniela Costa foi marcada em um estúdio discreto na Vila Olímpia. Paulo chegou com um nó no estômago, sabendo que cada palavra seria uma isca para Ricardo. Daniela, uma jornalista conhecida por sua perspicácia, o recebeu com um sorriso curioso. Paulo Moreira, de volta ao ringue? O que te traz aqui? Ele se sentou ajustando o terno velho mais digno. Quero falar sobre padrões financeiros, coisas que não fazem sentido no colapso do Grupo Moreira. Daniela ergueu uma sobrancelha. Está sugerindo algo maior que má gestão? Paulo sorriu enigmático. Estou dizendo que números contam histórias. E algumas histórias têm vilões. Ele foi cuidadoso, mencionando anomalias em transações sem citar Ricardo diretamente.
mas deixou pistas suficientes para inquietar quem soubesse onde olhar. Sofia, que assistia à transmissão ao vivo no laptop de Clara, mandou uma mensagem codificada em um fórum de matemática que eles usavam para se comunicar. "Boa jogada, pai. Ele vai morder." E mordeu. Horas depois, Clara confirmou. "As transações estão acelerando. Ricardo tá movendo o dinheiro mais rápido tentando cobrir os rastros. O algoritmo da Sofia tá capturando tudo." Enquanto isso, a conexão com Elisa continuava a ser um refúgio. Em um domingo chuvoso, ela apareceu no apartamento com um bolo caseiro e uma pilha de jogos de tabuleiro. "Vocês precisam de um dia sem números", decretou, fazendo Sofia rir ao tentar explicar as regras de um jogo complicado. Paulo observava, encantado, como Elisa se conectava com Sofia, ensinando-a a trapacear, só um pouquinho, no jogo, o que gerou risadas e protestos. Mais tarde, enquanto Sofia desenhava no quarto, Elisa se aproximou de Paulo na cozinha, ajudando a lavar a louça. "Você tá diferente, sabe? Mais vivo", ela disse, os olhos brilhando. Paulo hesitou, então deixou o pano de prato de lado e segurou a mão dela. "Você tem culpa nisso, Elisa. Me faz querer ser melhor." Ela sorriu, inclinando-se para um beijo suave que fez o mundo parar por um instante. "Cuidado, Paulo Moreira. Tô começando a gostar de você de verdade." Ela sussurrou, e ele riu, o coração leve apesar de tudo. Mas a leveza não durava. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Paulo recebeu uma ligação de um número desconhecido. "Deixe os fantasmas dormirem, Moreira", disse uma voz fria, que ele reconheceu imediatamente como Ricardo. "Você não quer cavar mais fundo. Não é só sobre você agora." O telefone desligou antes que Paulo pudesse responder, mas o recado era claro. Ricardo sabia de Sofia. O pânico tomou conta, e Paulo passou a noite revisando as câmeras de segurança, checando cada canto do apartamento. Ele precisava proteger sua filha, mas também sentia a pressão arterial subindo, o peito apertado. "Não agora", ele murmurou, tomando o remédio com mãos trêmulas. Na manhã seguinte, ele levou Sofia para o escritório de Clara, um espaço seguro onde ela poderia continuar trabalhando no algoritmo. Clara, com olheiras de noite e sem dormir, mostrou os avanços. "O programa da Sofia é um monstro. Ele não só rastreia as transações, mas prevê os próximos movimentos com 92% de precisão. Se continuarmos, teremos provas irrefutáveis contra Ricardo." Sofia, sentada em uma cadeira giratória, girava distraída enquanto ouvia. "Podemos fazer mais, Clara. Se ajustarmos o modelo para detectar fraudes antes que aconteçam, podemos proteger outras pessoas." Paulo e Clara trocaram olhares impressionados. "Você está falando de um sistema global de segurança financeira?" Clara perguntou. Sofia assentiu, como se fosse óbvio. "Números são como guardiões. Eles avisam se você souber ouvir." A ideia era revolucionária, mas também perigosa. Expor Ricardo era uma coisa. Criar um sistema que pudesse mudar o mercado financeiro mundial colocava Sofia no centro de um alvo ainda maior. Paulo tomou uma decisão. "Precisamos de aliados. Alguém com influência." Ele contatou Roberto Almeida, um investidor que ficara impressionado com Sofia no jantar de gala. Roberto, um veterano do mercado, ouviu a história com atenção em um encontro no seu escritório. "Vocês têm algo explosivo aqui", ele disse, examinando os dados. "Mas Ricardo tem aliados poderosos. Se forem a público, precisam de proteção." Paulo assentiu. "Por isso estamos aqui. Pode nos ajudar a chegar às autoridades certas?" Enquanto Roberto prometia fazer contatos, a vida cotidiana trouxe um momento inesperado de vulnerabilidade. Sofia, durante uma aula online de matemática avançada, ficou quieta, algo raro. Quando Paulo perguntou o que houve, ela confessou. "Às vezes sinto saudade da avó. Ela me ensinou a contar estrelas para não ter medo do escuro." Paulo a puxou para um abraço, sentindo o peso da dor dela. "Você pode contar estrelas comigo, pequena. E vamos encontrar sua avó, prometo." Ele começou a investigar o hospital, onde a avó de Sofia estava internada. Mas as informações eram vagas, e uma sensação de inquietação crescia.
Algo não parecia certo. Naquela noite, um alarme disparou no sistema de segurança do apartamento. As câmeras mostraram uma figura encapuzada tentando forçar a porta dos fundos. Paulo agiu rápido, pegando Sofia e saindo pela escada de incêndio, o coração disparado. Eles correram até o carro de Clara, que os esperava a 2 quarteirões, conforme o plano de emergência. Eles nos encontraram, Clara disse, acelerando pelas ruas escuras. Ricardo tá jogando pesado. Sofia, no banco de trás, segurava sua mochila com força, mas sua voz era firme. A gente tá pronto, né, pai? Paulo olhou para ela, pelo retrovisor, o peito apertado de orgulho e medo. Sim, pequena. Mais prontos do que nunca. Eles se instalaram em um apartamento seguro alugado por Roberto, longe do radar. Enquanto Clara reforçava a criptografia dos dados, Paulo recebeu uma mensagem de Elisa preocupada. Você sumiu. Tá tudo bem? Ele hesitou, mas respondeu. Tô cuidando da Sofia. Te explico em breve. O flerte com Elisa era uma luz, no fim do túnel, mas agora ele precisava focar em proteger sua filha e expor Ricardo. Cada passo os levava mais perto da verdade e do perigo. Ele olhou para Sofia, que trabalhava no laptop, os dedos voando pelo teclado. Você é minha heroína, sabia? Ele disse, a voz embargada. Ela sorriu sem desviar os olhos da tela. E você é o meu pai. Naquele momento, Paulo soube que, independentemente do que viesse, eles enfrentariam juntos. O apartamento, seguro, escondido em um bairro tranquilo de São Paulo, era um refúgio temporário, mas parecia um bunker sob cerco. As cortinas estavam sempre fechadas, e Paulo verificava as câmeras de segurança com uma frequência obsessiva. Sofia, no entanto, parecia se adaptar com uma resiliência que o deixava ao mesmo tempo orgulhoso e com o coração apertado. Ela transformou a mesa de jantar em seu quartel-general, espalhando papéis, cadernos e um laptop emprestado por Clara. É como montar um castelo de origami, pai, ela disse rindo, enquanto organizava equações com a mesma facilidade, com que dobrava seus lobos de papel. Paulo tentou acompanhar, mas acabou desistindo, jogando as mãos para o alto. Você é a general. Eu sou só o soldado raso. Sofia gargalhou, e por um instante, o peso do perigo pareceu se dissipar. Clara trabalhava incansavelmente, refinando o algoritmo com base nas anotações de Sofia. Essa menina é um fenômeno, ela disse a Paulo, enquanto tomavam café em copos descartáveis. O sistema dela não só rastreia as transações de Ricardo, mas pode prever fraudes em tempo real. Estamos falando de algo que pode mudar o mercado financeiro global. Paulo assentiu, mas a preocupação o corroía. Isso a coloca em risco, Clara. Quanto mais valiosa ela for, mais Ricardo vai querer silenciá-la. Clara apertou os lábios. Então precisamos agir rápido. Roberto está marcando uma reunião com promotores federais. Se conseguirmos apresentar as provas, Ricardo não terá para onde correr. Enquanto isso, Roberto Almeida usava sua influência para abrir portas. Ele conseguiu uma audiência com a promotora Ana Beatriz, uma figura respeitada por sua luta contra crimes financeiros. Em uma reunião tensa em um escritório discreto, Paulo e Clara apresentaram os dados, relatórios de transações, assinaturas digitais e o algoritmo de Sofia, que Clara cuidadosamente atribuiu a um consultor anônimo. Ana Beatriz examinou tudo com atenção, os olhos estreitando. Isso é explosivo, Sr. Moreira. Se essas provas forem sólidas, podemos abrir uma investigação formal contra a Vasconcelos Capital. Mas vocês precisam de proteção. Ricardo tem contatos em lugares altos. Paulo sentiu um frio na espinha, mas assentiu. Faça o que for preciso. Só quero minha filha segura. A vida no esconderijo tinha seus momentos de leveza, apesar de tudo. Uma noite, Sofia insistiu em ensinar Paulo e Clara a jogar xadrez, usando um tabuleiro improvisado com moedas e pedaços de papel. Você é péssimo em prever meus movimentos, pai. Ela riu. Quando ele perdeu pela terceira vez, Clara, que também levou um checkmate, jogou uma moeda em Sofia brincando. Você é um perigo, garota. O riso dos três ecoou no apartamento, um lembrete de que, mesmo na tempestade, eles eram uma equipe. Mas Paulo notava os olhos de
Sofia às vezes vagando para a janela, como se ela sentisse o perigo lá fora. Elisa, alheia aos detalhes, mas preocupada, mantinha contato com mensagens calorosas. Vocês sumiram de novo. Tô com saudade da minha parceira de origami e do pai dela. Ela escreveu com um emoji de coração. Paulo sorriu, sentindo o calor do afeto dela, mas respondeu com cautela. Estamos resolvendo umas coisas. Logo te conto tudo. Ele queria protegê-la do caos, mas também sonhava com o dia em que poderia ser honesto, talvez até construir algo mais sério com ela. Por ora, a prioridade era Sofia. Uma descoberta inesperada mudou o jogo. Enquanto investigava o paradeiro da avó de Sofia, Paulo encontrou registros hospitalares que sugeriam algo estranho. A avó, Dona Maria, nunca estivera internada no hospital indicado por Sofia. Em vez disso, ele rastreou um endereço em Guarulhos, onde uma mulher com o mesmo nome recebia cuidados em uma clínica particular. Suspeitando de manipulação, Paulo contratou um detetive particular indicado por Roberto para investigar. O relatório veio 2 dias depois. Dona Maria estava viva, mas sob custódia de uma empresa ligada a Vasconcelos Capital. Ricardo a está usando como moeda de troca, o detetive alertou. Ele sabe que Sofia é especial e quer controle sobre ela. Paulo decidiu não contar tudo a Sofia ainda, mas compartilhou a notícia de que a avó estava viva. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e ela o abraçou com força. Você prometeu, pai, você encontrou ela. Ele a apertou escondendo o medo. Ainda não acabou, pequena, vamos trazê-la para casa. Mas por dentro, ele sabia que confrontar Ricardo agora exigiria um plano perfeito. Qualquer erro poderia custar tudo. O momento decisivo chegou com uma ligação de Ana Beatriz. Temos o suficiente para uma operação policial, ela informou. As provas do seu consultor foram cruciais. Vamos emitir mandados contra Ricardo e seus associados, mas precisamos que você e sua filha fiquem fora de alcance até a ação. Paulo concordou, mas a tensão o consumia. Ele sentia a pressão arterial subir novamente, o peito apertado, mas ignorou, focado em proteger Sofia. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Paulo recebeu um e-mail anônimo com uma única frase: abandone o jogo ou ela paga o preço. Anexado havia uma foto de Sofia na escola, tirada dias antes. O pânico o dominou, mas ele respirou fundo, ligando para Clara. Precisamos acelerar tudo. Ricardo tá desesperado. Clara, com a voz firme, respondeu. O algoritmo terminou de mapear as contas. Temos tudo o que precisamos. Amanhã entregamos às autoridades. Mas o destino tinha outros planos. Às 3 da manhã, o alarme do apartamento disparou novamente. As câmeras mostraram 2 homens forçando a entrada. Paulo pegou Sofia, que acordou assustada, e correu para o quarto seguro que Clara havia preparado. Ele trancou a porta segurando a menina enquanto ela tremia. Fica quietinha, pequena. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou, embora seu coração batesse como um tambor. Do lado de fora, ele ouviu passos pesados e vozes abafadas. Então, silêncio. Minutos depois o telefone tocou. Era Ana Beatriz. Paulo, a polícia interceptou os homens. Estão ligados a Ricardo. Vocês estão seguros, mas precisamos de você no fórum agora. Com o coração na garganta, Paulo e Sofia foram escoltados por policiais até o fórum, onde Ana Beatriz e Roberto os esperavam. Ricardo foi preso naquela manhã, pego em flagrante tentando transferir os últimos milhões para uma conta offshore. As provas de Sofia, entregues anonimamente, foram a chave para desmontar seu império. No tribunal, Ricardo lançou um olhar venenoso para Paulo, mas pela primeira vez Paulo não sentiu medo, apenas alívio. Sofia apertou sua mão sussurrando. A gente venceu, né? Ele sorriu beijando a testa dela. Vencemos, pequena. Dias depois, Dona Maria foi libertada e levada para uma clínica de reabilitação, onde Sofia pôde visitá-la. O reencontro foi emocionante, com lágrimas e abraços que fizeram Paulo virar o rosto para esconder sua própria emoção. Ele também convidou Elisa para um jantar no apartamento, agora seguro. Enquanto Sofia contava histórias exageradas sobre suas vitórias no xadrez,
Elisa riu e segurou a mão de Paulo por baixo da mesa. Você é um herói, sabia? Ela sussurrou. Ele riu negando com a cabeça. Não, Elisa, ela é. Ele olhou para Sofia, que dobrava um unicórnio de papel com um sorriso radiante. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em anos, Paulo sentia esperança. Com Sofia ao seu lado, o algoritmo dela sendo considerado por empresas globais, com Clara garantindo que ela permanecesse anônima. E a possibilidade de um novo amor com Elisa, ele sabia que o jogo da vida valia a pena. Ele não era mais o milionário falido. Era um pai, um parceiro, um homem com um propósito maior do que qualquer império. 6 meses depois, o apartamento de Paulo não era mais apenas um lar. Era um centro de criatividade, risadas e novos começos. As paredes, agora decoradas com fotos de Sofia, Dona Maria, e até alguns momentos roubados com Elisa, contavam a história de uma família que se formara contra todas as probabilidades. O quadro branco, outrora um mapa de guerra contra Ricardo, agora exibia esboços de novos projetos. Ideias de Sofia para usar sua genialidade matemática em causas sociais, como prever crises de abastecimento em comunidades carentes. Números podem ajudar pessoas, pai, ela disse uma manhã enquanto devoravam panquecas, agora decentes graças às aulas de Dona Maria. Paulo riu, apontando o garfo para ela. Você vai salvar o mundo antes dos 10 anos, né? Sofia revirou os olhos, mas seu sorriso brilhava. Só se você parar de queimar as panquecas. A prisão de Ricardo Vasconcelos foi manchete por semanas. A promotora Ana Beatriz garantiu que as provas fornecidas por Paulo, Clara e o misterioso consultor, Sofia protegida pelo anonimato, fossem suficientes para desmantelar a Vasconcelos Capital. Ricardo enfrentava acusações de lavagem de dinheiro, fraude e manipulação de mercado, com uma sentença que o manteria atrás das grades por décadas. Paulo, no entanto, recusou os holofotes. Quando jornalistas batiam à sua porta, ele desviava o foco para causas maiores, como a importância de transparência financeira. Que tal falar sobre o futuro, não o passado? Ele disse a Daniela Costa em uma entrevista, desviando perguntas sobre seu papel na queda de Ricardo. Daniela sorriu percebendo o jogo. Você mudou, Paulo Moreira. Ele apenas deu de ombros pensando em Sofia e no que realmente importava. Sofia, agora com 9 anos, florescia de maneiras que Paulo nunca imaginara. Com a ajuda de Clara, que se tornou uma mentora oficial, ela ingressou em um programa especial para jovens superdotados, ministrado por professores universitários. Suas aulas online eram um espetáculo. Ela discutia a teoria dos números com doutores, enquanto dobrava origamis como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um dia, durante uma sessão, ela corrigiu um professor com tanta delicadeza que ele riu e disse: Sofia, você deveria estar no MIT. Ela corou, mas depois perguntou a Paulo: o que é MIT? Ele riu tanto que quase derramou o café. É um lugar onde gênios como você vão brilhar, pequena. Mas sem pressa, tá? A avó de Sofia, Dona Maria, recuperava-se lentamente, na clínica, com visitas regulares que enchiam o coração de Sofia de alegria. Em uma tarde ensolarada, Paulo levou Sofia para ver Dona Maria, que, apesar da fraqueza, segurou a mão da neta com força. Você sempre foi minha estrelinha. Ela sussurrou, lágrimas nos olhos. Sofia mostrou a ela um unicórnio de origami, agora perfeito, com detalhes que pareciam impossíveis. Fiz para você, vó, para te proteger. Paulo, observando em silêncio, sentiu um nó na garganta. Ele havia prometido a Sofia que traria sua avó para casa, e agora, com a alta médica marcada para o próximo mês, esse sonho estava se tornando realidade. O relacionamento com Elisa também tomava forma, como uma música que ganha harmonia aos poucos. Eles agora se viam quase todos os dias, seja em jantares caseiros ou passeios com Sofia. Uma noite, enquanto os três assistiam a um filme no sofá, Sofia insistira em um documentário sobre matemática para desgosto de Paulo. Elisa se aninhou contra ele sussurrando: Você é bom nisso, sabia? Ser um pai, um parceiro, um herói. Paulo riu, meio sem graça. Herói?
Só estou tentando não estragar tudo. Ela apertou a mão dele. Você já venceu, Paulo. Agora é só viver. O beijo que veio em seguida, rápido para não acordar Sofia, que dormia no outro canto do sofá, foi como uma promessa de futuro. O algoritmo de Sofia, batizado por Clara de guardião numérico, começou a atrair atenção internacional, mas sempre com seu anonimato protegido. Grandes empresas de tecnologia e ONGs enviavam propostas para Clara, que filtrava tudo com cuidado. Isso pode mudar vidas, Paulo, ela disse em uma reunião no seu escritório. Mas precisamos proteger Sofia. O mundo não está pronto para saber que uma criança de 9 anos criou isso. Paulo concordou, mas Sofia, que ouvia escondida, entrou na sala com um sorriso travesso. E se eu quiser ajudar o mundo, Clara? Não posso ficar escondida para sempre. Paulo trocou um olhar com Clara, sabendo que ela estava certa. Sofia não era de ser contida. Um novo desafio surgiu quando Roberto Almeida trouxe uma proposta inesperada. Uma fundação global queria financiar o guardião numérico para prever crises econômicas em países em desenvolvimento. Mas eles querem conhecer o Criador, Roberto alertou. Podemos manter o anonimato por enquanto, mas isso não vai durar. Paulo sentiu o velho peso da responsabilidade, mas também uma faísca de orgulho. Ele olhou para Sofia, que rabiscava equações em um caderno. O que acha, pequena? Quer mudar o mundo? Ela sorriu confiante. Já comecei, pai. Enquanto planejavam os próximos passos, um momento de humor trouxe leveza. Durante um churrasco no quintal de Elisa, Sofia tentou ensinar a todos um jogo de lógica que inventara. Mas as regras eram tão complexas que até Clara desistiu. Isso é trapaça matemática. Elisa brincou, jogando uma almofada em Sofia. Paulo riu, puxando Elisa para um abraço enquanto Sofia e Dona Maria, agora em casa para uma visita, riam juntas. Você criou um monstro, Paulo. Elisa sussurrou, mas seus olhos brilhavam de admiração. Naquela noite, enquanto Sofia dormia com um livro de física ao lado, Paulo e Elisa sentaram na varanda, olhando as luzes de São Paulo. Você acha que a gente consegue proteger ela de tudo? Ele perguntou, a voz carregada de emoção. Elisa segurou a mão dele. Não de tudo, Paulo. Mas juntos, podemos dar a ela o mundo e mantê-la segura enquanto ela o conquista. Ele a puxou para um beijo, sentindo pela primeira vez em anos que o futuro não era uma ameaça, mas uma promessa. Sofia, Dona Maria, Elisa e Paulo não eram apenas uma família, eram uma força. E, com o guardião numérico começando a transformar o mundo, eles sabiam que o melhor ainda estava por vir. 2 anos se passaram desde a queda de Ricardo Vasconcelos, e a vida de Paulo, Sofia, Elisa e Dona Maria havia se transformado em algo que ele nunca ousara sonhar. O apartamento, agora uma casa térrea nos arredores de São Paulo, com um jardim onde Sofia plantava flores e Dona Maria cultivava ervas, era um reflexo do lar que construíram juntos. As paredes exibiam fotos de momentos felizes, Sofia recebendo um prêmio em uma competição internacional de matemática, Dona Maria sorrindo em sua cadeira de rodas durante um piquenique, e Paulo e Elisa de mãos dadas, em um pôr do sol no litoral. O quadro branco, agora aposentado, descansava no canto da sala, substituído por uma estante cheia de livros, origamis e lembranças de uma jornada que os uniu. Sofia, agora com 11 anos, era uma força da natureza. O guardião numérico, seu algoritmo revolucionário, havia sido implementado por uma fundação global liderada por Roberto Almeida, sob a supervisão de Clara. O sistema, ainda anônimo para proteger Sofia, já prevenira crises financeiras em 3 países em desenvolvimento, redirecionando recursos para comunidades carentes. Durante uma videoconferência com a fundação, Sofia, com seu jeito despojado, sugeriu melhorias no algoritmo enquanto dobrava um dragão de papel. Se ajustarmos o modelo para prever flutuações regionais, podemos evitar desastres antes que comecem, ela disse, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Roberto riu maravilhado. Você é um presente para o mundo, sabia? Sofia apenas sorriu, lançando um olhar travesso para Paulo.
Culpa do meu pai. Ele me ensinou a nunca desistir. Paulo, agora com 60 anos, sentia-se renascido. A pressão, arterial antes uma ameaça constante, estava sob controle, graças à rotina mais leve e ao apoio de Elisa. Ele não buscava mais o brilho dos arranha-céus ou o peso de um império financeiro. Em vez disso, trabalhava como consultor voluntário para a fundação, ajudando a traduzir os cálculos de Sofia em estratégias práticas. Você virou um ativista, Paulo Moreira? Clara brincou durante uma reunião. Ele riu, balançando a cabeça. Não, Clara. Só um pai tentando acompanhar uma filha genial. Mas no fundo ele sabia que havia encontrado um propósito maior. Usar sua experiência para proteger o legado de Sofia e construir um mundo mais justo. O relacionamento com Elisa florescera em algo profundo e duradouro. Eles se casaram em uma cerimônia simples no jardim, com Sofia como dama de honra e Dona Maria abençoando a união com lágrimas nos olhos. Durante a festa, Sofia roubou a cena ao fazer um discurso improvisado, segurando um microfone com a confiança de uma veterana. Meu pai achava que estava falido, mas ele me encontrou. E agora com a Elisa e a avó a gente é mais rico que qualquer banco. Os convidados riram e aplaudiram, e Paulo, abraçando Elisa, sussurrou. Ela tá certa, sabe? Vocês são meu tesouro. Elisa, com os olhos brilhando, respondeu. E você é o nosso. Dona Maria, agora vivendo com eles, recuperara parte da mobilidade e toda a sua energia. Ela passava os dias ensinando Sofia receitas tradicionais e contando histórias da infância, que Sofia transformava em contos matemáticos. Você já pensou que a vida é como uma equação, vó? Ela perguntou uma tarde, enquanto amassavam pão. Dona Maria riu, bagunçando o cabelo dela. Se for, você é a solução, minha estrelinha. Paulo, observando da porta, sentiu o peito aquecer. A família que ele nunca imaginara agora era sua âncora, sua razão para acordar todo dia. Mas nem tudo era perfeito. A exposição do guardião numérico trouxe curiosidade indesejada. Alguns jornalistas especulavam sobre o gênio anônimo por trás do algoritmo, e Paulo sabia que proteger a privacidade de Sofia seria um desafio constante. Uma noite, enquanto jantavam, Sofia perguntou: Pai, e se eu quiser contar pro mundo que sou eu? Quero ajudar mais pessoas. Paulo trocou um olhar com Elisa, que respondeu com cuidado. Você pode, Sofia, mas vamos fazer isso do seu jeito, no seu tempo. O mundo pode esperar um pouco. Sofia assentiu pensativa, mas seu sorriso mostrava que ela já planejava o próximo passo. Um momento de leveza veio durante um churrasco no jardim, com Clara, Roberto e alguns amigos da escola de Sofia. Miguel, o garotinho da feira de ciências, agora um amigo próximo, desafiou Sofia para uma competição de origami. Meu dragão vai acabar com seu unicórnio, ele provocou, fazendo todos rirem. Sofia retrucou, dobrando um dragão com tanta precisão que até Clara aplaudiu. Você é imbatível, garota, disse jogando uma almofada nela. Paulo e Elisa, sentados sob uma árvore, observavam a cena, as mãos entrelaçadas. Acha que a gente sobreviveu a tudo isso? Ela perguntou sorrindo. Paulo riu, beijando a testa dela. Mais que isso, a gente venceu. Naquela noite, enquanto Sofia dormia com um livro de física ao lado, Paulo e Elisa sentaram na varanda olhando as estrelas. Dona Maria se juntou a eles empurrando sua cadeira de rodas com um sorriso sereno. Você fez bem, Paulo, ela disse. Deu a ela um lar, e a mim, uma família. Paulo sentiu as lágrimas subirem, mas não as escondeu. Vocês me salvaram primeiro, ele respondeu, a voz embargada. Sofia, que não estava tão adormecida quanto pensavam, apareceu na porta esfregando os olhos. Vocês estão ficando melosos de novo? Brincou, correndo para se juntar ao abraço coletivo. Sob o céu estrelado, com o som de risadas ecoando no jardim, Paulo soube que sua jornada, de milionário falido a pai, marido e defensor de um legado maior, estava completa. Sofia, com sua mente brilhante e coração gigante, continuaria a mudar o mundo. E ele, Elisa e Dona Maria estariam ao lado dela,
protegendo-a, amando-a e celebrando cada vitória, grande ou pequena. A vida, como as equações de Sofia, tinha encontrado seu equilíbrio perfeito.